Olá, seja bem-vindo ao De Angelis Cast. Eu sou Gilbert de Angelis, estou acompanhado do meu irmão Guilherme e hoje vamos falar sobre um tema muito caro ao Brasil e aos brasileiros, que é o endividamento das famílias. 3 a cada 4 brasileiros estão endividados. São 77% de brasileiros com dívidas atualmente. Uma questão que impacta a economia, impacta a saúde mental e tantas outras questões relevantes. Guilherme, assunto muito importante que merece hoje ser discutido. Quais são as primeiras considerações sobre esse tema? Bom, é um tema muito importante e aí eu queria cumprimentar você que está nos assistindo aqui no YouTube ou no Spotify, seja muito bem-vindo. E por que ele é importante? O endividamento é individual ou ele é da família, mas na verdade ele afeta a economia como um todo. Não só porque a gente pode pensar que uma família que tem dificuldades de pagamento vai ter dificuldades, acessos a novos bens, mas também porque isso vai acarretar, por exemplo, nos juros altos que a gente paga. Porque quando você vai financiar um carro, por exemplo, os juros são tão abusivos. Os bancos tentam compensar as pessoas que... A inadimplência. Exatamente, compensar a inadimplência. Então, aquele banco que sabe que uma porcentagem muito alta dos seus clientes não pagam, na hora de colocar os juros, já vai colocar os juros mais elevados para tentar compensar isso. E aí, é triste pensar isso, mas na verdade o bom pagador é que se lasca nessa história toda. Porque você vai financiar um carro em 72 prestações, por exemplo, você acaba pagando muitas vezes o dobro do carro por conta desses juros. Afeta a economia como um todo, porque dificulta o acesso a crédito. Então muitas vezes o empreendedor quer começar o seu negócio ou expandir o seu negócio, ele tem uma barraca de cachorro-quente, agora ele quer abrir uma loja física, contratar os seus funcionários por carteira assinada, e ele vai ter dificuldade de conseguir um empréstimo ou um outro financiamento para levar os seus sonhos adiante. Então esse é um problema muito sério e que tem vários níveis diferentes de se pensar. Porque quando a gente pensa também nesse endividamento tão alto, 77% das famílias brasileiras estão endividadas, a gente vê que esse recorte não é só um recorte das famílias mais pobres. Então, porque aí você poderia dizer, não, essas famílias ganham muito pouco, é difícil manter o padrão de vida, é difícil pagar as contas mais básicas, por isso elas estão endividadas. Mas, na verdade, a gente percebe que esse endividamento, ele faz um recorte independente do nível de renda da pessoa. Porque, na verdade, você tem uma mentalidade de sempre viver acima do que você ganha. Então não importa se você está ganhando 2 salários mínimos ou você está ganhando 20 salários mínimos, a mentalidade é, eu preciso gastar aquilo que eu ganho. Então a pessoa é promovida, ela pensa, preciso trocar de um carro, preciso mudar de casa, agora eu vou botar meu filho numa escola melhor. E aí todas essas contas somadas vão acarretando em dificuldade de pagar, principalmente quando dificuldades chegam. E esse ponto é muito importante, porque no Brasil a gente tem uma carência de educação financeira. Até uma crítica que eu sempre fiz como estudante e depois como professor, é identificar que nas faculdades muitas vezes a gente se prepara para o mercado de trabalho, mas não se prepara para lidar com o dinheiro que vai receber fruto desse trabalho. E é algo essencial, porque a educação financeira é que vai evitar que a gente se comprometa com cartão de crédito, que vai evitar que a gente faça dívidas de maneira inadequada e não tenha controle financeiro. Então é um ponto que me parece importante. O segundo é observar como que o endividamento das famílias afeta, como você bem trouxe, vários setores, e um deles é o setor de serviços. Porque o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil. Ele tem um papel estrutural e bastante relevante para a economia brasileira. E o consumo da família depende justamente de ter capacidade econômica para consumir. Se a pessoa está endividada, se ela está com cartão com nome sujo, com cartão estourado, obviamente ela não terá essa condição de consumo e trava toda a economia. E aí esse ponto é muito sensível, porque nas últimas eleições, vários candidatos, um dos que fez muito coro em cima desse assunto foi o Ciro Gomes, depois o presidente eleito também na sua campanha fez defesa desse tema e tivemos o programa Desenrola, justamente porque entende que a questão do endividamento das famílias não é um problema só das famílias, é um problema nacional. Então eu queria que você falasse um pouco desse programa, da relevância dele e quais são os impactos esperados. Com certeza, a lógica do Desenrola é que ao fazer com que as famílias diminuam os seus endividamentos, e aí são endividamentos de dívidas pequenas,
você consegue justamente promover uma maior circulação de dinheiro dentro da economia. Então imagina uma família que agora está comprometendo o seu salário com dívidas ou está apertada financeiramente. Ela vai precisar cortar gastos. E geralmente são os gastos de serviço, como você falou, que são os primeiros a ser cortados. Então se a pessoa agora tem menos dinheiro para gastar, ela vai ter que pagar ainda assim o aluguel, a conta de luz, a conta de água, a internet, todos esses serviços que são essenciais para a manutenção da vida. Mas aquela saída no final de semana, aquilo vai ser diminuído. Aquela viagem que poderia ser feita, uma série de outras coisas. Manicure, o salão de beleza, tudo isso você começa a cortar, né? E aquele salão de beleza vai ter que diminuir a quantidade de funcionários. Com menos funcionários, são mais pessoas desempregadas. Essas pessoas desempregadas também não vão conseguir circular tanto dinheiro porque agora elas estão endividadas. Então você vai criando uma bola de neve. Mas uma outra coisa que também é importante de se pensar em relação a esse programa, porque de fato tem ajudado muitas famílias a renegociarem as suas dívidas e conseguirem ter o nome limpo de novo. Mas aí uma coisa que o próprio Serasa alerta é que se você não tem de fato educação financeira, a probabilidade dessa pessoa zerar sua dívida agora e futuramente contrair uma nova e ficar endividada depois é muito alta. Porque tem uma série de coisas que as pessoas não percebem. Uma delas é a ideia do cartão de crédito. O nome cartão de crédito é muito bonito se for pensar, né? Eu tenho crédito na praça, eu tenho valor, eu tenho dinheiro que é garantido para mim. Mas vamos trocar o nome. Troca o nome cartão de crédito por cartão de dívida. Não tem um peso diferente? E no final das contas é isso. Cartão de crédito é cartão de dívida. Você está pegando um dinheiro que você ainda não tem e está investindo algo para pagar depois. E a juros muito altos. E dependendo do que você está pagando, você logo depois vai precisar de novo. Então, por exemplo, tem gente que parcela a compra da gasolina em 3 vezes. Mas você precisa abastecer todo mês. Então, quando você estiver no próximo mês e você for pagar a sua gasolina, você vai estar pagando a gasolina desse mês e a gasolina do mês anterior. Se você fez isso com o supermercado, com a gasolina e com outras despesas mensais, vai virar uma bola de neve. E aí quando chega num ponto em que você não paga, os juros comem altíssimos. Os juros são mais de 400% ao ano. E são juros compostos. Então imagina assim, se no início do ano você está devendo R$100 para o cartão de crédito, no final do ano você já está devendo 400. Se você ficou mais um ano sem pagar, aqueles 400 vão passar de 1.600. E por aí vai. E aí chega um ponto em que você não consegue mais dar conta dos gastos. Isso é o que mais acontece. Boa parte desses endividamentos são justamente no cartão de crédito, que é uma armadilha que as pessoas que não têm educação financeira ou não têm planejamento financeiro, muitas vezes caem. Porque é tentador. Você vai comprar alguma coisa, 12 vezes sem juros no cartão. É baratinho, são só 60, 80 reais a prestação. E o consumidor tem o costume de olhar justamente o valor da parcela e não o valor total da aquisição. Né? Claro, porque muita gente se beneficia. Você não se beneficia com a dívida, mas muita gente se beneficia em fazer com que você fique endividado ou fazer com que você consuma algo que você não necessariamente precisa. Por isso, todas essas ofertas. O preço cheio fica bem pequenininho e aí fica lá a fatura menor, com 12 vezes escondido ali. Você tem oferta de crédito, o banco mesmo automaticamente aumenta o limite do seu cartão e você pensa, opa, tenho mais dinheiro. Mas você não tem mais dinheiro, na verdade você está contraindo dívida. Cartão de crédito é cartão de dívida. E esse ponto é muito bom, porque hoje se você tem uma renda, por exemplo, de R$5.000, seu nome está limpo, você cria conta em 3 bancos diferentes. A depender da política daquele banco, é capaz de você ter cartão de crédito de 10, 15 mil em cada um deles. Você teria esse limite. Claro que você pode reduzir. Então você ganha 5 mil, tem 3 cartões de 15. Num mês você pode fazer uma dívida de 45 mil que você vai demorar uma eternidade para pagar. Vai se tornar impagável. Então se você não tem controle, como o cartão de crédito, na verdade, cartão de dívida, está te trazendo uma dívida muito elevada, torna-se um problema insustentável. Então, realmente, educação financeira é um ponto importante e fica como recado para quem está nos acompanhando para realmente tentar entender quais são essas armadilhas, quais são os erros mais comuns, que no YouTube o que não falta é conteúdo desse tipo. Então, busque o conhecimento. E aí eu queria, para a gente caminhar para o fim dessa gravação de hoje, falar um pouquinho sobre quem está endividado. Porque a gente olhou muito o lado macro. É interessante olhar agora o micro. Tentar trazer alguma luz, alguma mensagem para quem está nessa situação.
O que eu começaria dizendo é, primeiro você entender que você não está sozinho. Não está sozinho enquanto cidadão. Porque muitas vezes quando a gente está endividado, a questão psicológica, a autoestima, tudo isso cai, porque você se sente menor, você se sente fragilizado, isso é normal, é natural. Então, buscar ajuda é essencial. Entender que é um contexto macro onde os brasileiros estão endividados por uma série de motivos, te dá um pouco mais de perspectiva, mas agora tentar resolver. Tentar resolver como? Existem meios. É claro que vai depender também da condição de cada um, da dívida e da situação. Buscar renda extra é um caminho, buscar quitar a dívida, principalmente começando por aqueles itens que são de maior incidência de juros. Então, se você está devendo cartão e está devendo um outro item cujo crescimento da dívida é menor, quita o cartão primeiro. Reduz o limite desse cartão. Se puder, peça ajuda para familiares, para amigos. Renegociar essas dívidas, tendo em vista que os credores muitas vezes começam a ter uma expectativa baixa na sua capacidade de pagamento e estão dispostos a renegociar para que você consiga quitar. Verificar se o desenrola, entre outros programas, te beneficia. Então, de fato, buscar meios jurídicos, buscar meios econômicos para quitar a dívida. Para começar 2024 com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de paz espiritual. E uma vez que você consiga, e aqui a gente torce muito para que isso seja resolvido, é ter o cuidado para não entrar de novo nesse problema. Aí vem questão de controle de gastos, vem questão naturalmente de você ter uma reserva de emergência, de você buscar ter capacidade econômica para lidar com situações de crise, porque na vida a gente lida com imprevisto o tempo todo. Então, são algumas dicas para que você busque resolver esse problema, e eu até convido você a colocar outras dicas, sugestões aqui embaixo, porque é um assunto farto, e o que a gente quer realmente é ajudar e queremos criar um ambiente favorável para quem está passando por isso. Eu gostaria de enfatizar essa questão do planejamento, porque é muito importante. E uma outra questão que é um princípio básico da economia, que é a ideia de trade-off. Ou seja, todo momento da nossa vida a gente faz escolhas. A gente faz escolhas que vão afetar o nosso tempo e que vão afetar o nosso dinheiro. E se a gente tem mais consciência a respeito dessas escolhas que a gente toma e das consequências dela, fica muito mais fácil fazer esse planejamento. Muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu ando de transporte público, ando de Uber, agora eu estou ganhando um pouco mais, vou comprar um carro. E vai ver um financiamento. E aí o financiamento está dizendo que a prestação do carro está lá, R$ 1.500 por mês, por exemplo, mais em 72 parcelas, foi o exemplo que eu usei. E a pessoa pensa, nossa, R$ 1.500 de carro compensa. Só que não são só os R$ 1.500. Você tem que pensar os juros que estão sendo cobrados, quanto tempo você vai pagar, se você vai ter solidez para de fato conseguir passar aqueles 6 anos da sua vida conseguindo de fato arcar com essas prestações. Será que em algum momento você não vai ficar sem emprego, você vai precisar diminuir esses gastos? E é um gasto substancial para uma família brasileira. Além, só para acrescentar, além das outras despesas que o carro traz, a gasolina, a manutenção, IPVA, seguro. Porque o seguro é caro, se você não tiver, você pode se endividar por causa de um acidente. Exatamente. Bate o carro, se endivida por conta dessa responsabilidade que você vai ter. Então, tem que observar também esses outros custos que vêm junto com aquela aquisição. Então, pensar nessas escolhas é muito importante. E nas escolhas de dinheiro pequenas que a gente faz muitas vezes. A pessoa, por exemplo, fuma todo dia, compra uma carteira de cigarro por dia. Já calculou quanto custa uma carteira de cigarro ao longo de um ano? E o quanto que daria para você economizar ao longo de todo esse tempo? E a saúde ainda agradece. E a saúde, você gasta desnecessariamente, você tem 8 serviços de streaming ao mesmo tempo. Você assina Netflix, HBO, Prime, assina Paramount Plus, Star Plus, Disney, Apple, Globoplay. Você tem tempo para assistir 8 serviços de streaming? Você precisa ter os 8 ao mesmo tempo? Às vezes aquelas pequenas economias que a gente pensa que não vai fazer diferença, R$20 ali, R$30 ali, R$40 lá, no final das contas vão fazendo muita diferença. Não só pelo dinheiro que vai afetar aqueles R$40, R$100, mas pela disciplina que você começa a criar.
Porque você começa a ter uma mentalidade de eu realmente preciso disso? Eu preciso comprar esse carro para impressionar as pessoas? Eu preciso comprar essa roupa de marca para mostrar para os outros que eu sou melhor? Eu preciso gastar com tal coisa? E aí você começa a ter mais solidez e mais planejamento para o futuro, né? Você começa a usar o dinheiro a seu favor e não ser usado pelo dinheiro, né? Com toda essa oferta de endividamento que existe por aí e afeta tanta gente. E como dizem, tem aquele hábito que muitos acabam adotando, de você gastar o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para impressionar quem você não gosta ou não gosta de você, né? Então também vem muito dessa consciência do que fazer e como gastar o seu dinheiro. Acho que é um tema muito interessante. Se vocês quiserem, a gente volta a gravar e traz especialistas também nesse assunto. Desejo sorte e sucesso para cada um de vocês, é o que desejamos, obviamente, para que 2024 seja um ano fenomenal e de muita prosperidade. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.